Olá, você está no mais novo, mais fofo e mais artesanal canal do YouTube. Hoje nós vamos fazer uma técnica de patchwork, aproveitando os nossos retalhinhos, né? Eu sei que todas que fazem costura criativa, até mesmo patchwork, tem várias caixas de retalho, e também sei que muitas jogam fora vários retalhos, não utilizam, né? Eu tenho alunas que elas guardam e tenho alunos que não utilizam o retalho. Então, para a gente ser mais sustentável e também porque cada pedacinho tem o seu valor, não é mesmo? Nós compramos pelo tecido inteiro e a gente consegue fazer com os retalhos trabalhos maravilhosos. Então, hoje a gente vai aprender uma técnica bem legal para quem nunca fez patchwork. Não precisa ter medo porque é muito simples. Quero dedicar esse vídeo à minha mãe. Mãe, eu quero que a senhora faça vários trabalhos lindos com seus retalhos aí, tá? Nós vamos fazer um panô, que é um quadro em tecido. Ele pode enfeitar a cozinha, a sala, tem vários modelos maravilhosos. E no exterior é mais utilizado do que aqui no Brasil, mas a gente já vê por aí em vários ateliês, ou até mesmo na casa das artesãs ou das pessoas que gostam do artesanato. Hoje nós vamos fazer formando o desenho, tá? Nós vamos formar o desenho de um abacaxi. Mas antes da gente começar, eu queria falar para vocês que não me seguem no Instagram e no Facebook. Lá eu deixo várias fotos dos meus bastidores. Se você não me segue, Arlete Valicelli, tanto no Facebook quanto no Instagram. Eu espero vocês por lá, tá? Também quero falar, gente, sobre o meu curso de maletas. Eu tenho um curso que eu criei para você poder fazer maletas do zero. Esse curso, ele tá disponível no grupo fechado do Facebook, tá bom? Então, quem tiver interesse, é um curso que eu ensino tudo para você fazer suas maletinhas do zero, para enfeitar, para dar de lembrancinha, para oferecer como lembrança, para enfeite de maternidade, enfeite de casa, enfeite de vitrine, enfeite de festas, para presentear, tá? A maleta tem várias utilidades e ela tá em alta. Então, eu fiz vários cursos, assisti vários vídeos e também inventei alguma técnica produzindo as minhas próprias maletas. Com isso, eu quis gravar um vídeo, uma videoaula para vocês com quase 2 horas de duração de videoaula, tá bom? Então, lá eu ensino tudo desde o início e de bônus eu tenho uma aula lá que eu ensino a combinar os tecidos, né? Para ter uma maleta bem bonita, harmoniosa, bem bacana para venda. Para você produzir maletas, o custo é bem baixo. Então, se você quiser começar um negócio criativo do zero, é um investimento muito baixo que você faz para começar a produzir suas maletas. E se você quiser fazer para vender, o custo também é baixo, tá? A lucratividade é muito grande. Eu fiz esse curso com muito carinho e quem quiser saber mais sobre o curso é só me chamar ou no Instagram ou no Facebook por mensagem, que lá eu passo para vocês o valor do curso, os dados direitinho para quem quiser saber. Lá também tem fotos, tá bom? E é isso, eu espero vocês e aí vamos começar nossa técnica. Então nós vamos começar escolhendo os nossos scraps, né? Os nossos retalhos, tá? O objetivo aqui então é a gente utilizar os retalhos que a gente tem, ok? Vou dar uma dica para vocês. Se o retalho, você não sabe se ele tá no fio do tecido, você vai dar uma puxadinha assim, porque quando ele não está, ó, ele estica mais. Então quer dizer que essa parte aqui é a parte enviesada. Vocês vão tentar cortar sempre no fio do tecido, tanto assim quanto assim. Olha, vocês podem ver que ele não estica muito, ó. Agora, no viés, olha o tanto que ele estica, ó. Então, o bom trabalho do patchwork é cortar os tecidos no fio do tecido. Mas como nós vamos aproveitar retalhos, vocês vão ficar atentas ao fio do tecido. Tanto faz assim quanto assim. Assim, ó, ele estica menos ainda do que aqui, ó. Mas no viés ele estica muito mais. É super visível, fácil de perceber, tá bom? Levem a ferro que fica bem melhor. Ó, meu quadradinho, ele tá esquadrado,
tá? Então, como que vocês fazem? Eu vou pegar um tecido maior aqui para vocês verem. Primeiro, meninas, a régua facilita totalmente o trabalho do patchwork. O cortador circular, ele tem uma trava, ó, tá? E a base de corte que evita cortar a mesa, ok? Então, esses 3 elementos vocês precisam ter para fazer o patchwork. Ah, eu não tenho. Pode cortar com molde, tá bom? Com certeza dá para fazer. Vocês fazendo um molde de um quadradinho perfeito de 6 por 6, vocês colocam sobre o tecido que vocês querem cortar, riscam e recortam, ou alfineta e recortam, da maneira que vocês acharem melhor. Mas quando nós temos o material correto para fazer a técnica, tudo facilita, não é verdade? E ajuda também a técnica ficar mais perfeita. Então a gente utiliza, aqui o meu tecido está dobrado, tá? Eu vou tirar essa parte aqui. Então aqui eu fiz uma dobra. E o que que eu faço para cortar reto aqui? Eu tenho que alinhar a minha régua no tecido, exatamente onde está a linha reta dele aqui. Então quando eu cortar aqui, eu vou estar acertando esse tecido, que a gente chama de refilar, e ele vai ficar quadrado aqui, tá? Vai ficar um ângulo 90 graus quadrado. Eu quero fazer quadrados de 6 centímetros. Então, agora eu vou virar esse tecido. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu refilei a lateral para ela ficar reta, baseada aqui nessa dobra. Eu vou tirar uma faixa de 6 centímetros aqui, tá? Então, eu alinho o número 6 aqui, 6 centímetros da minha régua, na reta que eu fiz. E para essa linha sair reta, além de estar reto aqui, eu confiro se está reto aqui também. Então, esse 90 graus aqui vai estar dentro da minha régua. E aí, eu venho com as mãos firmes, com a mão esquerda firme, porque eu sou destra. Coloco o meu dedinho para fora, segurando a régua, porque ajuda ela, na hora que eu faço a força aqui com o cortador, ele não vai empurrar a régua, tá? E distante aqui também de onde eu vou passar o meu cortador, porque se eu subir na régua, dá tempo de eu tirar a minha mão e não cortar o dedo, tá? Então, ó, sempre que não estiver utilizando, fechem. Eu vou encostar ela na régua e vou encostando ela na régua, cortando. O meu corte, ó, não foi perfeito, que eu fiz ele leve. Pronto, meu corte aqui, ó, foi feito. Então, agora sim eu posso tirar a régua, fecho o cortador e deixo ele aqui. Quando nós temos tecido sobrando, ou a gente vai fazer uma colcha, alguma coisa assim que vai utilizar essa técnica, a gente corta tiras e une tiras e depois une os quadrados, tá? Mas, como a gente está aproveitando, nós vamos cortar os quadradinhos de 6 centímetros. Então, eu alinho aqui qualquer linha da minha régua com essa parte reta e alinho aqui com essa parte reta onde? No número 6, porque eu quero um quadradinho de 6 por 6. De novo, eu faço o corte. E assim eu vou cortar todos os meus quadradinhos para fazer o meu abacaxi. Cortados no esquadro, tá? 6 por 6, já passado, tá bom? Tudo passadinho e tudo já cortado. Eu vou explicar aqui o seguinte. Eu fiz esse esquema só para facilitar. Eu vou deixar disponível para vocês na minha fanpage o PDF, tanto do abacaxi quanto da abóbora. A abóbora é esse aqui, ó. Tá? Eu quero que o meu projeto tenha 30 centímetros por 45, tá? Então, cada quadradinho tem que ter 5 centímetros. Então, aqui 5, 10, 15, 20, 25, 30. Mas eu tenho que costurar. Então, eu preciso colocar aqui a margem de costura. A margem de costura do patchwork tradicional é 1/4 de polegada, que é mais ou menos 0,6. As máquinas normais com o calcador mais normal que tem,
a margem de costura é de 0,75. Se a margem de costura de vocês for maior que meio centímetro, vocês coloquem 1,5 centímetro a mais em cada quadradinho. Então, se ele tem que ter 5 no final, vocês vão cortar ele com 6,5. E aqui a gente vai aprender a unir os quadrados. Eu tenho aqui essa parte que é do meu abacaxi de uma cor só. Então, eu conto aqui a quantidade de quadrados que eu necessito para esse abacaxi e conto aqui também. Essa técnica aqui, a técnica é fácil. Para essa técnica, a gente vai cortar um quadradinho com aquela medida que vocês já tinham definido. No meu caso, eu defini 6, porque tem a margem de costura. E 1 centímetro a mais por causa desse corte que nós teremos que fazer para que ele fique assim dividido, tá bom? Um quadradinho de 7 branco e um quadradinho de 7 verde faz 2 quadradinhos desse aqui, que é a metade, que é o nome dessa técnica aí que eu falei. Metade de uma cor, metade de outra. Então, um branco e um verde eu faço esses 2. Um branco e um verde eu faço esses 2. Um branco e um laranja eu faço esses 2. Para fazer esse bloco, vocês vão precisar de 16 quadradinhos do mesmo tom que vocês escolheram para fazer, no caso aqui, o abacaxi. Então, 16 quadradinhos do mesmo tom, tá? Aqui, ó, pronto, tem meus 16 aqui. Vocês vão precisar também de 2 quadradinhos deste tom maior. Então, aqui, com a minha margem de costura, eu cortei 6 por 6. E eu vou precisar de 2 desse maior, da mesma cor do fundo, e 2 maiores brancos, para poder fazer essa técnica aqui do triângulo perfeito aqui. Tá? Então, serão 2 desse 7 por 7, 2 desse 7 por 7. Se sua cor de fundo for preta, for bege, a cor que você quiser, você utiliza a cor do fundo aqui com a cor do fundo do abacaxi. 7 por 7, 7 por 7, 2 vezes cada um. E aqui, 16 vezes 6 por 6. As folhas eu vou precisar de 2 quadradinhos 6 por 6, ok? 2 quadradinhos do fundo 7 por 7, da cor da folha 7 por 7. Também nós vamos precisar de 2 quadradinhos brancos 6 por 6. Essa parte aqui, ó, é a nossa borda, tá bom? Então, nós não vamos utilizar quadrados, nós vamos utilizar faixas. Se vocês quiserem utilizar quadradinhos também, pode. Depois que a gente unir aqui, a gente vai colocar 2 faixas laterais de 36 centímetros por 6, tá? Ela vai ter 35 no final, mas a gente precisa da margem de costura, então vai ser 35 por 6. E a de baixo, 37 por 6, tanto de baixo quanto de cima, tá bom? E hoje vai ser aí a parte que a gente vai fazer do trabalho. Dito isto, vamos fazer agora o que a gente chama de assembleia, tá? O que é a assembleia? É você colocar na mesa, de preferência do lado da sua máquina, a distribuição aí das partes que vão compor a sua peça. Então, com o desenho em mão, tá? Eu vou fazer virado para mim, eu vou compor aqui. Feita a minha assembleia, é mais fácil na hora de levar a máquina que eu tenho que costurar. Eu preciso de 4 cantos de triângulo perfeito, então eu tenho união de 2 tecidos do fundo com 2 da cor do abacaxi, da folha do abacaxi. Como que eu faço isso? Eu vou unir direito com direito, ok? Como eles estão cortados perfeitinho do mesmo tamanho, então não tem como vocês errarem. Eu uni direito com direito e eu vou passar aqui um risco no centro com a canetinha que apaga, tá bom? Então eu vou passar aqui o risco de uma diagonal no centro. Eu tenho visto aí muitos trabalhos que não batem essa costura
com o tamanho que ele tem que bater. Na hora que eu terminar aqui, que eu fizer a costura e abrir, ele vai ficar um quadradinho assim, ó, com 2 triângulos assim. Mas essa medida aqui tem que ser a mesma medida desse aqui, senão não dá para eu fazer a união. E o que acontece? Por que isso elas não têm conseguido fazer? Né? Muita gente pode não conseguir fazer em casa, como eu dou aula, e esse é um erro recorrente, eu vou explicar para vocês. Nós aumentamos 1 centímetro nesse bloco. Ele era 6 por 6, como eu tinha que fazer, ele dividir aqui de 2 cores, eu aumentei para uma diagonal 1 centímetro. Mas, para isso, eu tenho que, então, costurar a meio centímetro exato de um lado da linha que eu fiz e do outro lado. Ok? Então, vou falar para vocês o que acontece aqui, ó. Eu desenhei. Quem quiser pode alfinetar, tá bom? Para não sair do lugar, vocês podem alfinetar. Então, vocês vão fazer o que, ó? Repetindo. Unir direito com direito, fazer uma linha diagonal central. A partir desta diagonal central, vocês vão fazer uma linha meio centímetro para a direita, meio centímetro para a esquerda. Onde que vocês vão costurar? Em cima da linha de meio centímetro para a direita e meio centímetro da esquerda. A linha central vai ser para corte. Depois que vocês unirem aqui. Então, eu vou ter um quadradinho aqui, ó, de 5 por 5, branco e verde, e outro quadradinho do lado de cá, de 5 por 5, branco e verde, ok? Se essa medida aqui não for de meio centímetro, a medida final não vai ser 5 por 5, que no caso aqui é 6 por 6, tá bom? Então, é isso. O pontinho da máquina, meninas, tem que ser um pontinho menor, tá? Para que essa costurinha fique bem feitinha, tá? Confiram se a máquina de vocês está regulada. No patchwork, o pontinho é pequeno e geralmente não se dá retrocesso. Você vai fazer aqui uma bandeirola. Então, eu vou riscar aqui todos que eu tenho que fazer essa mesma técnica e já levo para a máquina todos. Costuro tudo de um lado, viro, costuro tudo do outro sem cortar a linha, tá? Eu vou fazer aceleradinho, vocês vão ver. Então, ó, eu fiz de um lado a minha costura e tô fazendo do outro lado. Eu fiz uma bandeirola, eu nem tiro da máquina. Ó, eu não tiro da máquina. Aqui, ó, tá? Fiz toda a costura dos 2 lados da minha linha que eu desenhei. Agora eu vou fazer um corte na linha do meio, separando. Vou fazer a limpeza e vou fazer o corte no risco central. Olha que mágica! Então, eu tenho aqui, ó, 2 quadradinhos. Como eu vou fazer 3 abacaxis, eu já fiz todos que eu tinha que fazer para as 3 cores e as 3 partes das folhas, tá bom? Eu levo no ferro. O ferro é o amigo da artesã que faz patchwork, gente. Não tem como ficar um trabalho bonito e bem feito se não levar a ferro, tá bom? Então, eu levo a ferro assim, ó, do lado escuro para cima, passo aqui, abro e passo o ferro aqui, tá bom? O que vai acontecer? Essa costura vai ficar virada para o lado mais escuro, tá? Que é o que eu quero, ok? Então, eu vou fazer isso com todos e já mostro para vocês a assembleia e como que a gente vai fazer a união. Pronto, meninas,
já fiz aqui assembleia, que é a forma que vai ficar os meus retalhinhos aqui para não, né, ter repetido um do lado do outro. Já coloquei aqui os meus triângulos perfeitos, onde eles vão fazer o desenho das folhas e dos cantos do abacaxi, tá bom? Agora nós vamos costurar a primeira fileira aqui, ó, tá? Então eu vou costurar esse com esse, eu coloco direito sobre direito e costuro aqui. A gente pode unir a fila primeiro, né? Então eu vou lá na máquina, levo esse com esse, depois já venho esse com esse e por último esse com esse. Sempre confiram na hora da união se tá formando o desenho que vocês querem. Vou unir todas as filas. A margem de costura aqui tem que ser a mesma para tudo. A primeira coisa que vocês vão fazer é a limpeza e levar a ferro, tá? Assim que terminar, fez a assembleia, né? Os quadradinhos estavam todos separados aqui, fizemos a assembleia. Feita a assembleia, unimos as linhas, vamos chamar assim, a gente vai no ferro de passar. Então, você tem que levar as fileirinhas lá para a tábua de passar e para saber, a primeira é para a direita, a segunda para a esquerda, né? Então as ímpares vocês colocam para a direita e as pares para a esquerda. É mais fácil na hora que vocês estiverem no ferro. E aí nós vamos alfinetar o último e o penúltimo. Então eu vou colocar direito sobre direito, unir aqui no centro primeiro, ó. Quando você toca aqui, ó, você já sente que um encaixou no outro, tá? Quando a costura não é pro lado, é aberta, é mais difícil de fazer o encaixe. Então eu consigo sentir com a mão, com o toque aqui, ó, onde vai bater o encontro, ó, certinho, ó. E aqui eu coloco um alfinetinho. Esse alfinetinho, ele tem também que estar certinho aqui sobre a costura. Se você colocar ele torto, pode sair torto aqui também, tá? Então eu coloco nos 3 encontros. E aí eu vou passar uma costura com a mesma margem de costura que eu fiz os quadradinhos anteriormente. Essa mesma margem que eu utilizei aqui, eu vou utilizar para fechar o bloco. Então, eu trabalho, ó. Eu uni as faixas, formei o bloco. E aí eu coloquei a faixa lateral, a outra faixa lateral, uni com o bloco seguinte, a outra faixa lateral, uni com o bloco seguinte, finalizei com uma faixa lateral. Agora a gente vai fazer a medida aqui. O meu tem 75 centímetros de largura. E eu vou fazer uma faixa de 75 centímetros por 6, tá bom? E aí, ó, todos os meus bloquinhos que eu falei pra vocês, ó, que essas uniões aqui são muito importantes, tá? E a gente finaliza então na próxima aula. Faltou aqui apenas a faixa inferior e superior aqui de 75 centímetros por 6 de largura, tá? Essa faixa pode ser emenda também. Lembre-se que o objetivo aqui é reciclar, né? É fazer um trabalho sustentável, aproveitando tudo que a gente tem de retalho. Essa medida pode ser maior ou menor, de acordo com os retalhos que vocês têm. Esta técnica, vocês podem fazer várias coisas com ela. Na próxima aula, então, no nosso Pet Fácil, a gente termina esse pano, fazer o patchwork com uma técnica bem fácil, bem gostosa. Tem que ter paciência, porque são quadradinhos pequenos, são muitas costuras, tem que ir ao ferro várias vezes, tá? Mas vocês têm uma semana para fazer um topo de... Então, mamãe, você vai ter muito trabalho, eu espero que você faça para casa para semana que vem, pra gente finalizar essa aula, tá bom? Aí a gente vai aprender o quilt, que é a união da manta do forro e do topo. Eu vou falar melhor sobre isso e a gente vai fazer também o acabamento e tem também a aplicação de uns botões, vai ficar bem lindo o nosso pano. Eu espero vocês na próxima. Clique em gostei pra mim, se inscreva no canal,
Aperte o sininho para receber a notificação sempre que eu postar. Compartilhe com suas amigas artesãs. E eu te vejo no próximo vídeo.